Oi, gente, meu nome é Mônica, sou sócia no escritório Carvalho Furtado. A gente está aqui de novo para mais um podcast para trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre as coisas que a gente tem visto lá no escritório que são relevantes. Hoje, especificamente, a gente vai falar de um assunto que está bombando na mídia, bombando nos nossos WhatsApps, entre os advogados, entre todo mundo, entre os juristas, que é a respeito da revisão da vida toda. E para tratar desse assunto, eu trouxe hoje a Natália, que ela é sócia do escritório, minha amiga pessoal, mestre em Direito do Trabalho, presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB Minas, professora e, de novo, minha amiga. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Mônica. É um prazer e uma alegria estar aqui participando desse projeto, que eu tenho certeza que vai render ótimos frutos, levando conhecimento, levando informação de qualidade para todos que se interessem. E como você já adiantou, o tema hoje é a tal da revisão da vida toda, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, já tem algum parente que perguntou se tinha direito, se não tinha, e realmente são muitos questionamentos, sobretudo sobre a viabilidade desse direito, que acaba que se altera de uma pessoa para outra. Mas como assim? Que eu estava vendo, pelo menos inicialmente, que a gente vê principalmente na mídia, essa decisão não se aplica a todo mundo ou você tem que analisar caso a caso? Não entendi. A decisão em si, ela tem esse efeito erga omnes, que nós juristas falamos, ela se aplica a todos, mas não significa que todas as pessoas, todos os contribuintes, todos os segurados, eles vão se beneficiar dela. Eu acho que muita gente não tá sabendo disso. Acha, né? Escuta falar que a revisão da vida toda vai dobrar seu salário, manchete sensacionalista. Isso. Enfim, vamos lá, vou explicar um pouquinho para que todo mundo possa entender um pouco. Até é importante falar, todo mundo conhece o escritório, conhece lá nosso trabalho muito com foco no trabalhista, eu mesma como presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB, mas a gente também atua no previdenciário, sobretudo em casos mais sensíveis, consultivos, sim. De planejamento previdenciário mesmo, e acaba que esse assunto da revisão da vida toda, apesar de ser um pouco mais maçante, digamos assim, ele não é maçante, porque ele é circunstancial, ele varia, assim, de caso para caso. Então, precisa dessa análise pontual, né? Precisa. Pelo que você tá falando. Não é simplesmente, vou tacar aqui, vou fazer um cálculo e vou fazer um pedido para um pedido para ver se cola, pedir para outro dia eu estava até escutando alguém falando assim que tinha um pedido, né, de revisão da vida toda sem cálculos. Então, assim, a pessoa nem sabia se era mais benéfico para ela ou não. E aí pedia assim para o juiz, remeta-se à fase de liquidação. Ou seja, para lá na frente, quem sabe, ver se tem direito ou não, acionando indevidamente o judiciário, mas pagando... isso é uma aventura jurídica que pode causar prejuízo enorme para a parte. Justamente. Então, por isso que a gente precisa ter responsabilidade aí, né? Para com nossos clientes, para com o judiciário e por aí vai. Mas deixa eu explicar um pouquinho, por favor. Né? Então, essa tese, né, do STF, revisão da vida toda, como a gente chama, como seu próprio nome traduz, né, é a possibilidade de que todos os recolhimentos previdenciários, todos os salários, benefícios da vida do indivíduo possam ser utilizados na base de cálculo do valor da aposentadoria. Entendi. Isso poderia parecer meio óbvio, porque assim, será que não era assim? E aí eu falo pra você que não era. Desde 99, com uma alteração legislativa, a Lei 9.879 de 99, que eu posso até comentar depois, mas eu acho que pro que a gente pretende aqui hoje não é pertinente, apenas as contribuições posteriores ao ano de 1994, passaram a ser computadas nesse cálculo. Entendi. Essa regra, que na época era uma regra de transição e tudo, ela foi muito benéfica para muitos segurados, porque em muitos casos o que a gente verifica é que as pessoas vão galgando na carreira. Então, às vezes elas começam com um salário menor e, consequentemente, com uma contribuição menor, e aos poucos elas vão progredindo. Então, para essas pessoas que seguem essa lógica, talvez não fosse tão prejudicial descartar parcelas anteriores a 94, em que, em tese, o salário-benefício seria menor, então não teria tanto prejuízo. Mas isso também não pode ser entendido então, como uma regra. Vamos entender aqui. Então, às vezes, esse descarte dessas contribuições antes de 94 pode, então, não impactar. Não impactar. Nessa situação. E é justamente essa situação. A gente vai revisar a vida toda pra quê? Se para algumas pessoas esse descarte pode ser até benéfico. Exatamente. Agora,
essa explicação faz muito sentido a necessidade de olhar cada caso. Justamente. Então, essa regra de progressão, de galgar salários ao longo do tempo, ela é válida, mas ela não é geral. Muitos brasileiros fazem um caminho oposto e eu acho que cada vez mais fazem o caminho oposto. A gente vê aí muitas pessoas que às vezes tinham uma carteira assinada, trabalhavam numa empresa ao longo de anos, recolhendo no teto da Previdência ou num valor considerável, e que depois que largam o mercado formal, ou às vezes decidem empreender, ou se tornam MEI, ou autônomos, enfim, acabam contribuindo ali com o mínimo, né? Aí seria exatamente o caso oposto. Seria justamente o caso contrário. Na hora de aposentar, às vezes aquelas contribuições de antes de 94 podem fazer diferença econômica no valor da aposentadoria. Então, é isso que a revisão da vida toda, ela se propõe. Que a gente possa revisar e utilizar todo esse histórico de pagamentos para fins do cálculo da aposentadoria. Mas é engraçado você estar falando isso, até nesse caso que você viu, que a pessoa entrou com a inicial sem cálculo. É uma aventura aí que absurda. E eu tava até vendo outro dia uma manchete, né? Olha o perigo das manchetes. Perigo. Aí você já me fala se é verdade. Em torno de só de 20% dos brasileiros seriam, de fato, efetivamente beneficiados com essa revisão da vida toda. Esse número faz sentido? Faz sentido. Não sei te falar, né? Não sei a fonte, enfim, não sei te falar se é exatamente isso, mas até pelas pessoas que chegam até nós e a gente faz essa análise, às vezes 5 pessoas te procuram e uma delas, 2 delas apenas vão fazer jus ou vão ter uma diferença efetiva, econômica na revisão da vida toda. Então é por isso, e aí aqui fica meu alerta a todos, não caírem nessas manchetes sensacionalistas que vem prometendo assim, vou dobrar o valor da sua aposentadoria, que realmente instiga. Lógico. Nossa, ainda mais no momento econômico que a gente está passando, né? Então, a gente precisa, assim, fazer uma análise detida, específica, de cada caso. A elaboração dos cálculos, que às vezes você vê, assim, muitos escritórios, muitos advogados que falam assim, eu vou te cobrar um valor pelo cálculo e depois ganhar um percentual lá se eu conseguir pelo êxito, digamos assim. E aí, às vezes, a pessoa fica pechinchando ali no cálculo, que às vezes nem é feito pelo advogado, às vezes normalmente não, é transferido para um calculista, enfim. É um trabalho manual, é um trabalho que muitas vezes existem, né, formas automatizadas de se fazer, mas elas não são 100% seguras. Não adianta eu pegar o CNIS, lá, para quem não sabe, é o extrato de contribuições do INSS, e inserir ele num sistema de cálculos que necessariamente o valor que sair ali, né, que for apresentado pelo software, ele vai refletir realmente a realidade. Dou até como exemplo. A gente está querendo resgatar aquelas contribuições anteriores a 94. Sim. E se no CNIS da pessoa, que é esse histórico previdenciário, não consta nenhum valor antes de 94. O software não vai entender isso. O software não vai entender. Às vezes tá lá na carteira de trabalho que ela recebia 5 salários mínimos antes de 94, mas isso não tá lá no informe do INSS. Você vai ter que, às vezes, fazer uma verbação no CNIS para que aqueles valores constem do cálculo. Então, mas então é possível reverter uma situação dessa, por exemplo. O CNIS não tá aparecendo essas informações, a gente consegue fazer isso. E aí, na hora de você fazer um cálculo, você vai ter que informar manualmente, porque o software não vai saber que antes de 94 você recolhia 5 salários mínimos. É exatamente o que a gente fala, assim, não é puxando sardinha pro nosso lado, não, de forma nenhuma, mas valorizando advogados sérios, escritórios sérios, porque a gente precisa ter esse trabalho refinado, né? Numa situação dessa... como você disse, é um trabalho refinado. Outro dia escutei alguém falando assim, até são cálculos artesanais. Porque vão variar. Por exemplo, você, por exemplo, antes de 94... Não era nem nascida. Eu tinha 4 anos, olha lá, revelando minha idade. Mas, enfim, vamos supor que no seu CNIS tenha o valor e no meu não tem. Então, a sua situação pode ser parecida com a minha, mas não é igual à minha. O seu cálculo não vai ser feito da mesma forma. E várias outras questões podem impactar, inclusive prejudicando o direito. Era isso que eu queria te perguntar. Judicialmente, você não poderia alterar a situação para prejudicar. Entendi. Mas acho que no meio do caminho você pode descobrir outras situações. Por exemplo, vai que a pessoa foi aposentada porque o INSS errou. Achou que ela era uma mulher em vez de ser um homem. Só tô dando um exemplo. Lógico, porque a mulher aposenta antes e, enfim, e aquilo foi considerado e você foi aposentado. Imagina se na hora de refazer esses cálculos, essa situação vem à tona. Então, você está querendo corrigir um problema e um outro problema aparece. Então, é tão sensível você trabalhar com questões relacionadas à aposentadoria de um indivíduo, de uma pessoa que precisa daquilo. É a vida da Então, eu pessoa. falo assim, que
tem que ser feito com muito cuidado, né? E me conta uma coisa, Nath. É possível você elencar aqui pra gente, pra quem tá ouvindo e até mesmo pra mim, de um modo geral, o que a gente tem que levar em consideração pra gente fazer essa análise da revisão? Como eu disse, né, por ser bem casuístico, a análise completa ela deve ser feita por um especialista. Mas para quem está ouvindo e acha que pode ter direito, algumas circunstâncias podem ser levadas em consideração para a pessoa já ou descartar de plano essa possibilidade, ou quem sabe entender que ela pode estar enquadrada. Cara, eu já tô vendo um requisito. Contribuiu antes de 94? Não, então não é para você. Não é para você, justamente. Objetivamente, né, essa lei de 99 que eu falei, que alterou a questão de considerar de 94 não, ela é relevante. Então, os beneficiários, né, eles têm que ter se aposentado entre novembro de 99 e novembro de 2019. Isso como regra. Existe uma pequena exceção daqueles que se aposentaram depois de 2019, depois da reforma da Previdência, mas assim, como se elas já tivessem o direito adquirido. Elas poderiam ter aposentado antes, enfim, mas não é o caso. Mas então, primeira coisa, foi entre novembro de 99 e novembro de 2019? Então, primeiro passo, primeira coisa. Parece que tem o direito. Outra coisa que a gente tem que observar é o prazo decadencial, né? É o prazo para o ajuizamento, para pleitear, né, essas diferenças, que é decadencial, 10 anos. E esses 10 anos é muito importante a gente falar que não é da data que você se aposentou. É do primeiro dia útil do mês subsequente ao seu primeiro recebimento da aposentadoria. Olha... Então, muitas vezes, a pessoa ela vai demorar, vai ter um processo administrativo que pode durar um tempo até ela efetivamente receber aquele valor. Então, não estava contando esse tempo. A gente não olha da DIB, né, que é data do início do benefício. A gente vai olhar da data do primeiro dia útil subsequente ao efetivo recebimento daquela parcela. Então, isso daí também pode causar algum, né, eu aposentei tem 10 anos, mas na verdade não é bem isso, porque eu recebi a minha primeira parcela antes ou depois, então entendi. Tudo isso é importante, até por isso que um dos requisitos, né, aquela carta de concessão do benefício da aposentadoria, é algo que a gente costuma pedir para os clientes justamente para ver, né, ter esse histórico certinho, a data certa e tudo. E além disso, né, como você já disse, a análise casuística, beleza, eu contribuí antes de 94? Contribuí, mas e aí? Essa minha contribuição, ela é relevante ao ponto de gerar algum benefício econômico? Eu consigo comprovar esses salários? Eles estão lá no meu CNIS, ou eu vou ter que encontrar outras formas de provar essas contribuições, seja pela minha carteira, meu extrato do FGTS, um informativo que a empresa pode fornecer, se for o caso, ou então o meu carnezinho que eu pagava. Nesse ponto, Nath, tô até trazendo aqui totalmente fora da nossa curva, a gente vê muitas ações trabalhistas exatamente pedindo o registro no CNIS do trabalhador, né? Principalmente aí com a carteira digital, a gente viu que o próprio governo teve uma dificuldade em levar todos os dados. Então, ano passado, a gente se deparou com inúmeras ações nesse sentido, que é importantíssimo aqui para essa situação. Com certeza, porque você vai utilizar muitas vezes aquela decisão trabalhista, aquele reconhecimento ali, que não necessariamente vai vincular, mas ele serve como prova daquele período de trabalho, enfim. Então, isso sim tem que ser levado em consideração e acaba refletindo na área trabalhista, sim, que também é o nosso xodó também. É o nosso xodó, com certeza. E agora, uma outra polêmica aí que eu vi, quer dizer, vi pessoas afirmando uma coisa e pessoas falando que não era. É necessário você acionar administrativamente o INSS antes de um ingresso na via judicial ou não? Não é um requisito? Isso é polêmico mesmo. Ai, meu Deus, te peguei de calça curta. Não, tô até de calça curta aqui, realmente, mas não. É polêmico. Por quê? Via de regra, existe um tema do STF 350 que ele fala sobre a obrigatoriedade de requerimentos administrativos antes do pedido judicial de benefícios da Previdência. Entendi. Isso é uma tese consolidada. Mas essa tese, ela afasta a necessidade desse requerimento administrativo quando é evidente que o INSS vai negar aquele pedido administrativo. Porque seria inócuo, né? Seria uma perda de tempo, seria... Enfim... Não, faz sentido. Né? Então, a própria tese do STF, ela afasta, né? Ela excepciona essas situações em que o INSS iria indeferir administrativamente. E a gente entende que a revisão da vida toda, ela não é um direito legislado. Ele é uma ordem judicial. Ele é decorrente de uma decisão do STF. Então, teoricamente, o servidor do INSS, ele não teria prerrogativa, ele não teria condição de administrativamente fazer essa deferir revisão. a revisão da vida toda. De onde se presume, então,
que seria negado administrativamente. E aí, sim, vem essa tese de que poderia ser direto judicialmente. Na justiça. Mas, alguns juízes, inclusive aqui em Minas, eles estão indeferindo as petições iniciais de plano, extinguindo sem resolução do mérito, justamente porque não comprovada, né, pela ausência do requerimento administrativo. Então, que tem feito com que muitos advogados, ainda que confiem na sua tese, que poderiam sustentar, recorrer à parte processual, referente a é obrigado, não é obrigado, eles acabam optando por fazer o requerimento prévio administrativo só para evitar esse imbróglio, né? Assim, para ser mais célere, mesmo sabendo que vai ser negado. No começo, logo depois da decisão do STF, nem tinha como fazer esse requerimento pelo INSS digital, pelo meu INSS, mas agora é possível, tem campos específicos, então facilita um pouco as coisas. E o que você está sugerindo para essas pessoas que estão chegando no escritório, que estão te fazendo pergunta na rua, no almoço de família? Porque advogado é assim, né? É uma feijoada, 3 perguntas. Abriu a possibilidade, estão perguntando, a gente né? tem consultoria, então me conta, o que você está sugerindo? É muito complicado, né, a gente falar, não vamos arriscar não fazer o requerimento administrativo e cair num magistrado que entende que é necessário. Então, por economia, celeridade processual, evitando discutir uma questão processual que não atende ao nosso cliente, às vezes ao... Que não é um mérito, que não é um mérito, né? Às vezes atende ao ego do advogado que quer brigar e provar que ele tem razão, enfim. A gente entende em fazer o requerimento administrativo prévio, que a gente até chama de requerimento forçado, porque a gente sabe que vai ser inócuo, e com essa negativa, ingressar com a ação no judiciário. E nesse caso, já que a gente vai ter que fazer o procedimento administrativo, o que eu sugiro é que já faça ele com uma instrução robusta. Se tiver, por exemplo, o meu CNIS não tem lá os dados de antes de 94, então deixa eu já instruir o processo administrativo. Perfeito. Deixa eu já levar essas informações, porque chega muito mais mastigado, muito mais completo, às vezes com parecer positivo em relação a isso, quando chega no judiciário. Outra alternativa para aqueles que preferem, não, eu vou assumir o risco de ingressar diretamente na justiça, ou para aquelas pessoas que já ajuizaram a ação. Tem um período. Que já ajuizou, no caso de cair para um juiz que soltar um despacho falando assim, dou prazo de tantos dias para comprovação do requerimento administrativo sob pena de extinção do feito. Nesse caso, eu sugeriria um peticionamento requerendo a suspensão do processo até a resolução do processo administrativo. Parece essa é uma boa solução. Que isso também tem respaldo lá no tema 350 do STF, que fala sobre essa obrigatoriedade de acionamento judicial. Então, se a gente vai... Administrativo, né? Administrativo? Sim. Obrigada. Se a gente vai, então, utilizar essa tese de que é necessário, então vamos utilizar a tese completa de que é possível pedir a suspensão e, enfim, porque muitas vezes o requerimento administrativo não vai demorar 15 dias, né? A gente sabe, às vezes vai demorar meses e meses e aí você não vai conseguir satisfazer o prazo judicial que o juiz te deu para comprovar, né? Então, os processos que estão em curso ou para aqueles que quiserem se aventurar e arriscar ao acionamento direto no judiciário, se for surpreendido com uma decisão nesse sentido, que peça, né, a suspensão do processo. Nath, que excelente dia, que excelente podcast. Eu acho que deu pra gente entender bastante. Isso é o básico, né? Claro, mas a gente tá vendo essa situação midiática tão forte que é importante a gente trazer pontos que são cruciais e esclarecer umas coisas. Eu te agradeço muito pelo tempo que você deixou aqui com a gente. Que isso, estou à disposição. E espero que a gente faça novos podcasts, porque não vai faltar assunto, né? Não vai. Eu espero ter conseguido elucidar um pouquinho esse cenário. Estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Se quiser seguir lá no meu Instagram, Natália, xavier.adv. Estou aí. E estamos também no escritório à disposição para atender todo mundo, sempre. Obrigada, Nath. De nada, tamo aí.